Mesmo com toda a sua força, o Prota leva uma surra de Dakan e decide desistir. Lamentando-se, o Prota pensa que todo o esforço foi em vão, já que ele não passou. No entanto, Dakan revela que ele nunca precisou derrotá-lo para completar a missão, e a mensagem de missão concluída aparece na tela. Millie God recebe então a recompensa pela quest, o colar de Dakan. Millie God e Tang comemoram, pois uma mensagem aparece na tela com a frase Hakun irá aparecer. Subitamente, uma explosão acontece atrás do Prota, e o chefe da tribo dos lobos da planície, Hakun, surge. Millie God sente a diferença de poder entre eles, chegando a dizer que Dakan parecia café com leite perto de Hakun. Dakan explica que o Prota trouxe o colar de Cancun, e Hakun fica eufórico, surpreso com a presença do colar. Ao confirmar que o item é realmente de Cancun, ele grita com raiva, exigindo que tragam Cancun imediatamente. O grito de Hakun é tão poderoso que causa um debuff, diminuindo todas as habilidades em 50% e impedindo a regeneração de HP. Dakan pede a Hakun que se acalme, e a história da missão é revelada. Cancun, filho de Hakun e futuro chefe da tribo, detestava os treinamentos do pai e fugiu. Para impedir isso, um colar encantado foi criado, o qual revelaria sua localização e o invocaria de volta à tribo, sendo impossível de remover. Contudo, alguém ajudou Cancun a quebrar o feitiço e fugir, e essa pessoa foi Tang. Millie God, indignado, pergunta se Tang realmente é capaz de algo assim. Tang, então, responde que ele o subestima demais. Raccoon se desculpa por ter perdido a cabeça e promete recompensas ao Prota por ter trazido o colar, finalizando a quest Herdeiro da Tribo dos Lobos. Além da experiência que o faz subir de nível, a recompensa restaura a estamina e mana do Prota, e ele aprende uma nova habilidade, Condensação Mágica, uma passiva que permite a magia condensar para liberar um poder maior. Millie God fica radiante com a habilidade, pois é única, e magias são muito cobiçadas na arena. Raccoon também dá uma nova missão ao Prota, pedindo que, caso ele encontre Cancun, diga-lhe que sua casa é a Floresta Negra. Aproveitando a generosidade de Raccoon, o Prota tenta se aproximar do Orc na esperança de obter mais recompensas. A cena corta para Young Chan, acordando Millie God com duas boas notícias. Primeiro, que seu vídeo viralizou. Segundo, que ele recebeu um e-mail da Nike, interessada em contratá-lo. A maior empresa do mundo quer que ele estampe sua marca. Millie God relembra tudo pelo que passou até ali e prontamente aceita a proposta. A história então nos leva ao prédio da Nike, onde Kali, o gerente de negócios, conversa com Jamie, representante da marca, sobre a contratação de Millie God. É revelado que eles já sabiam que o Prota era o ex-rank 1 da arena. Jamie comenta que o jogo mudou muito nos últimos 2 anos, desde que Millie God o abandonou, que será interessante ver até onde ele conseguirá chegar agora, e o quanto o retorno de um jogador tão forte irá abalar o mundo da arena. É mostrado o Prota em um leilão, onde ele vende alguns itens que conseguiu dropar nas últimas batalhas. No fim, ele fica com 5.100 de ouro, um par de calçados e o colar que recebeu na missão do Raccoon, chamado Símbolo da Planície. Esse é um item de raridade única que aumenta vários status e contém uma habilidade passiva. Quanto mais forte o inimigo, mais status o usuário ganha. Combinando todos os itens, Millie God chega à conclusão de que está com status próximos de alguém no nível 60. Então, ele decide usar o ouro que conseguiu para comprar uma espada forte, já que não precisa mais se preocupar tanto com a defesa, e acaba encontrando uma espada única por apenas 1.000 de ouro, que deveria custar 10 vezes mais. Sem pensar 2 vezes, ele a compra. Em outro lugar, na casa de leilões, o mestre da guilda Black Skull, Sueron, percebe que cometeu um erro ao listar a espada com o preço errado, esquecendo de acrescentar um 0. Com raiva, ele manda sua equipe encontrar quem comprou a espada. Enquanto isso, o Prota se prepara para a missão de Khan, onde deve encontrar o cavaleiro mais forte do reino de Kione. Esperançoso pelos itens que poderá ganhar na missão, ele parte para Yusma para uma visita a LeBron. Chegando na imensa mansão de LeBron, ele é parado pelos guardas, que dizem que civis não podem entrar. Millie God, então, mostra sua moeda e diz que vem sob recomendação de Khan. Imediatamente, os cavaleiros o deixam entrar, enquanto as pessoas ao redor, surpresas por ele ter conseguido, tentam fingir ser seus amigos para entrar também, mas são barradas pelos guardas. Por nunca ter visto alguém completando essa missão, o Prota começa a gravar para gerar conteúdo para seu canal. Ele encontra LeBron sentado meditando, e diz que há muito tempo ninguém o visita, e que vindo sob recomendação de Khan, o Prota deve ser habilidoso. LeBron pergunta se ele veio para testar suas habilidades e sugere uma luta de espadas. Khan então diz que, se Millie God o impressionar, poderá ensiná-lo até 3 habilidades, dependendo de seu desempenho. Assim que a batalha começa, LeBron já percebe a postura quase impecável do Prota. Eles trocam golpes poderosos, e o Prota tenta um chute que LeBron desvia facilmente, evitando com um golpe direto no peito do Prota, e dizendo que ele não tem nada de especial, comparado aos outros desafiantes. Millie God, caído no chão, se levanta decidido a dar tudo de si, e usa sua habilidade Golpe Esmagador para um ataque surpresa, mas LeBron bloqueia o ataque e o lança para trás. Tentando aproveitar a brecha, Millie God tenta um ataque pelas costas, mas LeBron o impede com apenas um dedo. Khan elogiando o Prota, dizendo que ele tem um talento interessante e conseguiu um total
total de 80 pontos. Millie God se pergunta quantas habilidades pode ganhar com essa pontuação, e LeBron então avisa que é a vez dele de atacar, pedindo que o Prota assuma a posição. LeBron, feliz por encontrar alguém talentoso, acaba dando um calombo no Prota devido à empolgação. Após a batalha, LeBron elogia o Prota e reconhece suas habilidades, dizendo que, dos 10 desafiadores que enfrentou, o Prota foi o mais forte, superando os outros 9 juntos. A missão é então concluída, e o Prota recebe experiência, subindo de nível e ganhando o título reconhecido por LeBron, que aumenta todas as suas habilidades em 10%. Como prometido, LeBron entrega um livro de habilidade aleatória, e Millie God recebe uma habilidade chamada Mestre do Combate, de rank único, que concede um bônus passivo de 10% em todas as habilidades durante a batalha. Combinado com o título, isso dá ao protagonista um aumento total de 20%. LeBron pede que ele vá embora, mas Millie God, insatisfeito, pergunta se não há mais nada com o qual LeBron possa ajudá-lo. LeBron então menciona uma missão: investigar uma aparição de mortos-vivos em Briggs do Sul, suspeitando que bruxos negros estejam envolvidos. Ele pede ao Prota que o ajude a investigar o caso. Millie God aceita a nova missão, chamada Investigação de Briggs, uma missão de classe TP, o que significa que faz parte da história principal do jogo e pode afetar o mundo de arena como um todo. LeBron adverte o Prota para tomar cuidado com os bruxos negros, que são especialistas em necromancia e magia psíquica. Animado, Millie God reflete sobre como ajudou no início da história principal e agora está se tornando protagonista da 4ª temporada. Ele decide se preparar antes de partir para a missão. Em seguida, a cena corta para o salão de leilões, onde Sueron, o mestre da guilda Black Skull, repreende sua subordinada por ainda não ter encontrado quem comprou sua espada única, vendida por engano a um preço muito baixo. Millie God observa a confusão de longe e ouve Sueron resmungando sobre a espada, se perguntando por que ele está tão interessado em encontrá-lo. Decidido a resolver logo a situação, o Prota planeja uma estratégia para tentar resolver essa situação. Conversando com Young Chan, ele decide publicar um vídeo provocando Sueron e sua guilda, desafiando-os para uma batalha de PK. A ideia é forçar a guilda a aceitar o confronto, criando a oportunidade perfeita para atacar todos os membros da Black Skull de uma só vez. No dia seguinte, Sueron recebe a notícia e assiste ao vídeo do Prota, disfarçado sob o nome LA Boss, desafiando a Black Skull e afirmando que fará com que todos os membros percam suas contas, assim como já fez com 3 deles no passado. No final do vídeo, ele exibe a espada que comprou quando Sueron cometeu o erro no leilão, deixando-o furioso. Ao voltar ao jogo, Sueron ordena que sua subordinada convoque os executivos, pois eles irão esmagar o Prota. Com a guilda Black Skull reunida, discutindo maneiras de lidar com o Prota. Eles não o subestimam, já que Millie God conseguiu derrotar 2 executivos da guilda sozinho, mesmo estando no nível 30. Um dos subordinados sugere ignorá-lo, mas isso nem passa pela cabeça de Sueron, que já foi desrespeitado demais pelo Prota para deixar tudo para lá. Então, eles pensam em marcar um local para lutar contra o Prota e atacá-lo todos juntos, pois um confronto 1 contra 1 seria arriscado demais. De repente, a capitã da guilda New World, Kang Jung-gu, chega e chama a atenção deles, dizendo que são patéticos por pensar em se juntar contra um mero jogador de nível 30. Ela chama Sheogu, que ao se aproximar, recebe um soco no estômago por ter monopolizado uma masmorra sem reportar a guilda, o que fez com que 3 membros perdessem seus personagens. Em seguida, Kang ordena que Sueron grave um vídeo confirmando o duelo com Millie God, pois ela mesma cuidará disso. O Prota então vai a um jantar com Kali, o gerente de negócios da Nike, para discutir o contrato, que é excelente, com as melhores condições possíveis. O Prota até questiona se tudo que está no contrato é real. Kali confirma e afirma que, inclusive, o contrato ainda é pouco para o grande Millie God, o que deixa o Prota surpreso, pois Kylie sabe sua identidade. Kali pergunta sobre os próximos planos do Prota, que responde que pretende começar a fazer transmissões e que está planejando algo grandioso. Ao chegar em casa, ele conta as novidades para Young Chan e diz que a Black Skull respondeu com um vídeo desafiando o Prota a ir ao Coliseu Yuma em 5 dias. O Prota, sem perder tempo assistindo ao vídeo, vai caçar para aumentar seu nível. Mesmo caçando homens lagarto de nível 70, ele os derrota sem dificuldades. Ele considera que, mesmo com Sueron no nível 85 e os executivos da guilda no nível 70, não deverá ter problemas para derrotá-los, mas ainda assim decide se tornar mais forte. Após 30 horas de jogo intenso, ele derrota um chefe, descansa um pouco e continua a se esforçar por mais 3 dias, subindo 6 níveis e chegando ao nível 40. Finalmente, chega o dia do duelo no Coliseu Yuma, LA Boss versus Black Skull. Disfarçado, o Prota começa a provocar todos, debochando e dizendo que será fácil. Ele ainda sugere que a luta será uma batalha de equipes, onde o vencedor leva tudo, incluindo a exclusão do personagem. São 13 membros da Black Skull contra Millie God. São todos chocados,
sem acreditar no que acabaram de ouvir. O Prota, com um nível baixo, realmente vai enfrentar sozinho 13 pessoas de uma vez. Ele se aproxima de Sueron e provoca, dizendo que quer lutar contra todos ao mesmo tempo, já que não teria graça enfrentar um de cada vez. Sueron escolhe os participantes, e o duelo começa. Park Cheogu se aproxima do Prota e comenta que ele está se achando demais por acreditar que pode derrotar 13 jogadores de níveis 70 e 80, estando no nível 40. O Prota então pergunta por que ele veio sozinho e o derruba rapidamente. Alguns jogadores o acusam de jogo sujo, dizendo que o ataque foi durante a conversa, mas Milegod responde que o duelo já começou, então tudo vale. Em seguida, Seogang e Seowon, o melhor duo da guilda, atacam em conjunto com lança e espada. Milegod, no entanto, bloqueia o ataque com facilidade e comenta que eles são muito previsíveis, derrotando os dois rapidamente. Ele então provoca a guilda, dizendo que entende por que eles só caçam novatos. Sendo tão fracos e péssimos assim, esse é o único tipo de oponente que conseguem enfrentar. A plateia começa a incentivá-los a atacar o Prota, o que faz parte do jogo psicológico de Milegod para desestabilizar seus oponentes. Os membros restantes decidem atacar juntos, pois ainda são 10 contra 1. No entanto, o Prota se adianta, atacando os primeiros que se aproximam, o que transforma o combate em uma sequência de duelos individuais. Com uma aura intimidadora, ele declara que agora todos pagarão por terem tentado prejudicá-lo, e avisa que serão personagens em seu próximo vídeo. A plateia, impressionada, observa enquanto o Prota humilha cada oponente, sobrando apenas 3 membros da guilda. Sueron tenta encorajar os companheiros, dizendo que, se vencerem, poderão salvar os amigos que não terão que excluir suas contas. Mas o cavaleiro desiste antes mesmo de lutar, considerando que a derrota seria humilhante. Com isso, a subordinada também desiste, sobrando apenas Sueron, que fica atônito ao ver o resultado da batalha. Ele lembra dos tempos em que se divertia caçando monstros com os amigos, até tudo se transformar em uma obsessão por poder. Refletindo sobre como a guilda se tornou uma vilã, Sueron decide que é sua responsabilidade dar um fim a isso. Milegod vence o duelo, e a partir desse dia, seu nome disfarçado, Alley Boss, se espalha por toda a arena, tornando-se um símbolo de justiça. Observando de longe, Kang Jung-gu, a capitã da guilda New World, promete que o Prota pagará caro por destruir a guilda que ela administrava. Prota, bravo ao ver que Jung Habaek se tornou um pro player. Isso faz com que ele se lembre de sua maior motivação para voltar a jogar arena, a vingança. Ele então estabelece um novo objetivo para sua vida: se tornar um pro player e derrotar esse verme dentro do jogo. Motivado pelo ódio, ele reloga no arena para subir de nível e se fortalecer. Dentro do jogo, ele decide continuar a missão principal, mesmo sabendo que enfrentará mortos-vivos, inimigos consideravelmente fortes. O Prota resolve ir sozinho, pois não tem ninguém em quem confie para acompanhá-lo. Outro problema é que ele não sabe exatamente para onde deve ir. Ele tem 2 opções: o Cemitério do Sul e a Caverna Sombria no leste. A caverna é um local popular porque os monstros de lá dão bastante XP, enquanto o cemitério é mais vazio, e os monstros são chatos de enfrentar. O Prota decide ir ao cemitério, já que não quer ser observado enquanto realiza uma missão da história principal. Ao chegar lá, ele percebe que alguém está o seguindo desde que entrou no cemitério. O homem se apresenta como Kim Seok-jung, um coreano que está construindo uma fazenda. Ele reconhece a roupa que o Prota usou enquanto estava disfarçado de Alley Boss. O Prota hesita em expulsá-lo, com medo de que ele espalhe rumores sobre sua verdadeira identidade. Então, para evitar problemas, o Prota apenas diz que está ali para caçar esqueletos e tenta sair rapidamente. Porém, Seok-jung o segura com uma força impressionante, deixando claro que ele é muito forte. Seok-jung então pergunta se o Prota está à procura de magos negros e diz que sabe como encontrá-los. Ele também revela que tem contas a ajustar com esses magos e convida o Prota a ir com ele, já que conhece a localização exata deles. O Prota entende que, de alguma forma, Seok-jung sabe sobre a missão e, como isso facilitaria muito seu progresso, ele aceita a ajuda, mesmo achando suspeito. Afinal, se Seok-jung quisesse machucá-lo, já teria feito isso. Eles param em frente a uma cova, onde Seok-jung afirma que fica o esconderijo dos magos negros. Preparando-se para atacar, o Prota percebe que Seok-jung possui um item raro, a manopla do monge, que só pode ser usada por jogadores que dominaram a classe rara de monges. Sabendo que essa é uma classe extremamente rara em arena, o Prota conclui que Seok-jung é realmente poderoso. Seok-jung desfere um ataque no chão, revelando uma passagem secreta. Eles descem e enfrentam vários mortos-vivos. O Prota observa admirado enquanto Seok-jung luta, pois é raro ver um monge em ação. Ele nunca ouviu falar de Seok-jung e se pergunta por que alguém tão forte não é famoso. Em um momento, um zumbi tenta atacar o Prota desprevenido, mas ele o corta facilmente, executando um combo nos mortos-vivos e impressionando Seok-jung com sua habilidade. Por fim, descobrimos que Seok-jung é o superior de Kang
Yang Jung-gu, e na verdade, o mestre da guilda New World. Ele queria ver pessoalmente as habilidades do prota e agora se questiona o que deverá fazer com ele. Melegod e Seokjung derrotam o mago aprendiz com uma facilidade que torna a luta até anticlimática. No entanto, a missão ainda não acabou. O próximo passo agora é derrotar os outros magos negros que estão espalhados. O prota então pensa em como se livrar de Seokjung agora que já derrotou o primeiro mago negro. Ele não quer ser grosso, pois pelo nível das habilidades de Seokjung, ele com certeza deve estar entre os jogadores mais fortes de todo o arena. Então é bom manter uma boa relação com ele. Porém, Seokjung só quer arranjar uma maneira de convidar o prota para sua guilda. O prota então dá uma desculpa, dizendo que marcou de caçar com um amigo, e vai embora. Seokjung liga para Jung-gu e diz para ela parar de vigiar o prota, pois agora eles dois são amigos, e a vingança está cancelada. Seokjung está motivado a fazer com que o prota entre para sua guilda. Em casa, o prota dá uma olhada no seu vídeo, e já conta com 1,8 milhões de visualizações, o que convertido rende $5.000 por um único vídeo. Yang-chan entra no quarto, perguntando se o prota quer comer algo, e o vê ajoelhado em frente ao Cube A, agradecendo ao jogo por estar ganhando tanto dinheiro. De volta ao game, o prota se pergunta quantos magos negros precisará derrotar exatamente, já que a missão não especifica. Ele está na Caverna Sombria, e por haver bastante gente, teme que alguém o reconheça, já que agora ele é famoso. De repente, alguém chama seu nome, e ao olhar, vê Yuri e Yang-jun, os irmãos mais novos de Yang-chan. O prota fica todo sem jeito, pois Kwon Yuri já se confessou para ele antes, e embora ele tenha fugido dela na ocasião, agora fica mexido e nervoso quando ela está por perto. Yang-jun pergunta se o prota veio para caçar na Caverna Sombria, e comenta que falta um integrante no grupo, perguntando se o prota quer se juntar a eles. O prota decide aceitar, e eles partem para a caverna. Ao entrar na caverna e batalhar contra as caveiras, Melegod percebe que Yang-jun e Yuri são muito habilidosos, até cogitando a ideia de chamá-los para acompanhá-lo em sua missão principal. Yuri chega a protegê-lo de um ataque de uma caveira enquanto ele estava distraído em seus pensamentos. Após derrotarem os esqueletos, o prota explica sobre sua missão de derrotar os magos negros, mencionando que uma dungeon instanciada deve aparecer dentro da caverna, escondendo o fato de que é uma quest da missão principal. Yuri e Yang-jun aceitam participar, pois dungeons instanciadas costumam dar boas recompensas. Sabendo que a busca será cansativa, o grupo começa a caçada, passando 1, 2, 3, até 7 horas. Já esgotado, Yang-jun pergunta ao prota se essa dungeon realmente existe. O prota sugere uma pausa, já que Yang-jun está quase desmaiando de cansaço, mas Yuri ainda aparenta estar bem. Quando Yang-jun senta para descansar, ele acaba ativando um bloco que abre uma sala secreta na parede e cai em uma escada que desce para o local. O prota então o parabeniza por ter encontrado a sala secreta do mago aprendiz. Descendo, eles encontram o mago aprendiz Adele, que estava fazendo pesquisas para se tornar um mago negro, aparentando estar empolgado com isso. Mas o prota logo interrompe o clima. Sem perder tempo, ele parte para cima de Adele, pois já estão há 7 horas procurando por ele. Quando a luta começa, do nada, um urso esqueleto comandado por Adele quebra a parede. O prota decide cuidar do urso e manda os outros dois enfrentarem o mago negro. O urso esquelético ataca o chão com força, mas o prota desvia e rasga o braço dele. Ele avisa Yuri e Yang-jun para não se preocuparem com ele. Então, o urso esquelético solta um rugido que aplica um efeito de medo no grupo, capaz de virar o combate apenas com esse debuff. No entanto, o prota é imune a isso devido ao seu espírito de batalha. Ele verifica se Yuri e Yang-jun estão bem, e se surpreende ao ver Yuri protegendo Yang-jun com uma skill de imunidade, impedindo-o de sofrer o efeito de medo do boss. Aproveitando a situação, Yang-jun crava uma flecha no mago. O urso esquelético, vendo seu mestre caído no chão e lembrando de tudo que passaram juntos, se enfurece, entrando em modo Berserker. Ao ver o urso enfurecido, Melegod invoca Tang, que concede buffs, e parte para cima da criatura. Enquanto Melegod luta com o urso, Yuri fica fazendo carinho em Tang. Melegod ativa sua habilidade, forças gigantes, para aumentar seus status e desfere um golpe no peito do urso, saltando e cortando o corpo da criatura na descida, finalizando-o e completando a missão principal de derrotar os magos negros. Entre os itens que o boss dropou, há uma esfera vermelha misteriosa. Como Melegod fez todo o trabalho pesado, ele escolhe qual item quer e deixa o restante para Yuri e Yang-jun. Após concluir a missão, ele volta à casa de LeBron para prosseguir com a quest e entrega o diário de pesquisa do mago, completando outra etapa. LeBron então anuncia que é hora de se prepararem para cumprimentar o rei. Melegod fica incrédulo, pois em toda tal história de arena, nenhum jogador jamais pisou no Palácio Real. Muitas guildas costumavam cercar o palácio e a casa de LeBron, acreditando que estariam conectados ao enredo principal, e estavam certos. Melegod se torna então o primeiro jogador a pisar no Palácio Imperial, ganhando até um título por esse feito. Ele começa a pensar nos itens que o imperador poderia dropar, mas ao se deparar com ele, vê que o imperador é um jovem. LeBron faz as apresentações, mas o imperador lança uma pressão absurda sobre o prota, a ponto de ele mal conseguir se mover. LeBron dá uma bronca no imperador, dizendo que não é hora para brincar
brincadeiras, mas o jovem monarca não recua e enfrenta LeBron, perguntando se ele está pronto para pagar o preço por zombar do imperador. Millie God fica surpreso, pois LeBron sempre pareceu calmo e agora está batendo de frente com o imperador.